Tudo ok? Yasmin, oi. 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 Tipo, assim, aqui na tela de cima tá escuro, tá? Não tô conseguindo te ver. Caramba, todo mundo não consegue me ver. Meus alunos me respondam. Oi? Vou ver aqui, pode ser internet. Tá. Eles também não estão conseguindo te ver? Tá normal. Mas você tá me vendo? Tô sim. Tá, então bora lá. Bora fazer a nossa live, então. Bora então. Gente, boa noite, alunos da tia. Boa noite, Hugo. É uma imensa satisfação ter você aqui Boa fazendo essa noite. live. Antes de iniciarmos, falar um pouquinho sobre a história do Hugo, esse assunto é um assunto bem diferente, né, gente? A acupuntura. Então, muitos alunos farmacêuticos, principalmente formados aí nas antigas, não têm a menor noção sobre a acupuntura. Vocês vão entender hoje. Hoje eu recebo Hugo Paino, farmacêutico, acupunturista, reikiano, praticante de barra de aças. Seja muito bem-vindo à live. E Hugo, se apresente para a galera, fala um pouquinho sobre você. Sim, bora lá. Bom, é um prazer imenso, Yasmin, estar aqui com vocês. É um prazer imenso estar conversando um pouquinho com vocês. Bom, meu nome é Hugo Pani de Oliveira, sou farmacêutico, acupunturista, reikiano, praticante das barras de Axis, terapeuta da origem. Trabalho na área da saúde desde 1999. Passei já por vários ramos, né, da farmácia, entre eles laboratório de análises clínicas, drogaria, farmácia hospitalar, farmácia de manipulação e agora, né, no consultório de acupuntura, graças a Deus. Hugo, que incrível, né? Você passou aí por muitas áreas da farmácia, conseguiu conhecer várias áreas da farmácia e eu já começo perguntando para você, como você conheceu a acupuntura? Bom, vamos lá. Assim, primeiramente, né, até então, foi muito engraçado, né, a forma e o jeito, a maneira que eu conheci a acupuntura, porque, assim, até então, primeiramente, eu sofri 3 derrames cerebral, né, sofri 3 AVCs, e, e até então, né, eu não tinha, bem dizer, eu era um farmacêutico, podemos dizer, ignorante, né, porque, assim, até então, professor, eu não tinha nenhum conhecimento, né, sobre a respeito, né, de, desta área. E, e, e desde então, até então, né, logo após o meu, podemos dizer aí, logo após o meu terceiro AVC, né, que um belo dia cheguei em casa, né, e estava literalmente cansado de tomar tanto medicamento, né. Enfim, infelizmente eu não posso falar aqui, né, citar nomes, né, de medicamentos, enfim. Mas assim, foi um divisor de água na minha vida, totalmente sim, tá? A acupuntura. Um belo dia, cheguei em casa, né, falei para minha esposa, Kátia, eu estou cansado, literalmente cansado de tomar, né, medicamento. É, e até então, na minha cabeça, né, na minha concepção, eu iria, assim, fazer homeopatia, né? E aí ela falou para mim, Hugo, não, faz acupuntura, Hugo, você vai gostar. E eu fiquei, né, assim, eu fiquei pensando, né, sabe assim, quando parece que surge podemos dizer, né, uma pulga atrás da orelha. E fiquei imaginando, peraí, como assim, né, tipo, uma agulhada, né, uma agulha, uma semente de mostarda, faz tanto efeito, assim, positivo, assim, né, na vida? Pois é, aí, tipo, e fui estudar, né. No segundo dia de aula, eu tive a auriculoterapia, né, e foi um divisor de água na minha vida, porque foi muito engraçado, assim, o professor, né, falava para mim, gente, vamos colocar xemen, vamos colocar fígado, baço, pontos também, parasimpático, hipotálamo, enfim. Né? E eu ficava assim, como assim, né, gente? A orelha, Nada a né? ver, Pois é. que loucura. Nada a ver. Eu Pois acho é, que eu nem fiquei como. farmacêutico.
mergulha assim na acupuntura que olha e diz, meu Deus, isso não faz sentido. Mas faz. Pois é. E aí, professor, aí o professor falava para mim, Hugo, agora, cara, agora eu quero que você estimula, né? Estimula ponto, X, Y, Z, faz isso, faz aquilo. Gente, foi igualzinho mágico. O meu braço direito soltou, né? Que até então, né, no caso, antigamente, para eu ter, né, este efeito que eu tenho hoje, né? Consigo pegar coisas com a minha mão direita, caneta, né? Eu consigo pegar agulhas, né, com a minha mão direita. E eu precisaria, assim, da minha mão esquerda, né, para eu estar fazendo esse tipo de movimento. E foi surreal, porque eu consegui pegar coisas com a minha mão direita, né? E fiquei assim, nossa, gente, como assim, né? E o meu corpo todo, né? Sabe, assim, eu senti leve, meu corpo todo. As minhas pernas, os meus pés, né? É, meio que eu saí literalmente fora da minha casinha, né? Parece, tem essa sensação, né? Literalmente de você estar saindo do seu corpo. Assim, é coisa surreal. E tipo, eu ficava me perguntando, como assim, né? Como assim, gente? Pois e de lá, até então, né? Aí eu pensei, poxa, se deu um resultado muito positivo na minha vida, né? Se que eu queria muito, porque eu estava literalmente cansado de tomar tanto medicamento controlado, né? Tomei muito ansiolítico, tomei muito antidepressivo, tomei muito analgésico. Nossa, tipo, mudança de tempo podemos dizer, o sinalizador, né, de dor era o meu braço. O tempo ia mudar, meu braço começava a doer, né? E travava muito o movimento, né? E ali foi, né? Tipo, e desde então, até então, eu não parei de me tratar com a acupuntura, né? E também junto, também, e assim, até então eu não, sabe assim, quando você fica na dúvida, sabe, se isso é só para você mesmo? Pois é, e fui tratar junto também a minha esposa, né? Que nessa época, a Kátia, ela sofria muito com uma enxaqueca, né? Uma dor de cabeça era muito forte, muito forte. E logo após, da primeira sessão, né, quando eu fiz a auriculoterapia nela, papum, ela também sentiu o mesmo efeito que eu senti, né? E foi divisor de água na minha vida. É um microsistema poderoso, né? Que não tem nada Pois de é. micro. Não, não, nada, nada, nada. Professora, junto também, né, no caso, é, primeiramente, até então, né, lógico, eu quero muito sim trazer, né, um pouquinho, falar um pouquinho, né, sobre o meu problema que aconteceu comigo com uma visão diferente de hoje, tá? Mas para isso, até então, né, primeiramente, eu preciso sim ler um pouquinho, né, para vocês, uma 100 páginas, né? Brincadeira. Somente um pedacinho, né, de um texto desse livro aqui do mestre Idenori Asada, né, que ele fala muito da energia do fígado. Pode ser? Claro, fique à vontade, Hugo. Como eu falei para você, antes a gente conversou um pouquinho, Sim. galera, antes de começar a live para alinhar tudo, e eu falei para ele que hoje ele é a celebridade. Então vamos fazer ele se sentir especial, porque hoje ele é a celebridade. Coração! Quem tiver perguntas, vai mandando perguntas aqui, porque é um assunto super curioso, né? Como você tratou um AVC com a acupuntura? É algo assim bem curioso e bem fantástico. Então, vão mandando perguntas que a gente vai responder todas as perguntas, tá? Hugo, o palco é seu. Fique à vontade. Para com isso, esse é nosso. Bom, vamos lá, gente. Primeiramente, né, eu quero muito sim falar para vocês sobre o conceito de órgãos e vísceras, tá? Voltado para a acupuntura. O porquê, né, podemos colocar, né, esse órgão fígado, né, voltado para a medicina tradicional chinesa, sim, que tem muito a ver com o AVC, tá? Lembrando que o conceito de órgãos e vísceras na medicina tradicional chinesa se difere do conceito da medicina ocidental. Na
AVC, os órgãos, entre parênteses, são representados como sendo o sangue, né? E as vísceras, representam a integração de fenômenos energéticos que agem além da fisiologia praticada no Ocidente. Englobam tanto manifestações somáticas, ou seja, tudo aquilo que você recebe do outro, que não é seu, né? E também espirituais. Essas duas manifestações aliadas à matéria corpo físico constituem o Zangfu, ou o conceito de energia. Sendo assim, o tidofígado é o responsável por todas as atividades fisiológicas conhecidas do fígado, e também pela atividade espiritual, raciocínio, decisão, julgamento e emoções, como raiva, ódio, ira, tensão, agitação psíquica e etc. Então, assim, o fígado, voltado para a medicina tradicional chinesa, no meu ponto de vista, o certo deveria ser: eu, fígado, né, me amo. Porque, assim, olha só, né, professora, quantas funções é que o fígado tem. E a desarmonia, né, que a gente fala na acupuntura, quando a gente tem um AVC, derrame cerebral, chama-se vento no fígado. Por quê? Em algum instante na minha vida, sim, eu deixei com que tudo aquilo, né, que não era meu, e sim era do outro, deixei interiorizar internamente dentro de mim. Né? Falando um pouquinho nas origens, né, sobre este órgão, o fígado, quero muito fazer um paralelo com vocês. Imagina um urso, né? Ursão, o animal. Né? Quando o urso ele sai para caçar no verão, ele come, enche a barriga, literalmente, né? E o órgão que vai, sim, armazenar tudo isso que ele comeu é o fígado. E o fígado, até então, ele é liberado, tudo isso que ele recebeu, né? No inverno, no momento quando, né, o sentido biológico dele é descansar. Da mesma forma que acontece com a gente, nós seres humanos. Então, assim, suponhamos um exemplo. Você imagina só questões que eu trouxe para mim, né, de negativo, momentos que me contraiu, né, na minha vida. Lembrando que eu tive o primeiro AVC foi com 8, né? Com 8 e tive o segundo com 18. Oi? 8 anos de idade. Isso, sim. O primeiro foi com 8. Tive o segundo com 18 e tive um terceiro com 28. Gente, eu precisaria muito me ressignificar, né? Eu precisaria muito, sim, me reestruturar a minha vida. Uma lacuna, né, de 10 anos em cada um Sim, deles. foi em 10 e em 8 em 8, né? Final 8. Então, assim, eu precisaria muito me ressignificar assim, para eu passar dos 38 sem ter o quarto AVC. Hoje eu dou risada literalmente disso, né? Mas na época, nossa, eu entrei né, Hugo? muito. Nossa, eu entrei literalmente em parafuso, sabe? Eu ficava muito me perguntando o porquê isso, né? Poxa, como assim, né? Poxa, Deus, porque eu me perguntava por que Deus me deu, né, esse tipo de problema. Pois é, gente, isso são questões da nossa vida, né, que a gente traz pra gente negativamente, novamente. Negativo nos contrai, né, nos deixa a gente, não deixa a gente evoluir, né. Junto também, sim, quero muito trazer aqui para vocês uma questão do vitimizar, né? Porque, venhamos e convenhamos, meu primeiro AVC com 8 anos de idade, teoricamente falando, né, no caso, que demorou muito tempo, sim, né, para minha mãe, na verdade, né, descobrir que eu havia sofrido. Até então, eu havia, a cada consulta, né, que eu passava, eu morria literalmente e vivia, né, porque os médicos falavam para minha mãe: ah, Marta, já sei, já sei o que é que o Hugo tem. Ah, o Hugo ele tem leucemia, o Hugo tem HIV, sabe? O Hugo ele tem a ela. E aí, ou seja, era todos os problemas, até autismo eu tive, sem ter exatamente, sabe? Sem ter um diagnóstico correto, né? Isso demorou muito, foi muitos anos na minha vida, né? Então, assim, eu falava que eu morria e vivia a cada consulta, né? E
e assim, foi muito complicado, porque eu vivi um grande período da minha vida em balanço, né? O que seria isso? Balanço, nas origens, né, são as nossas recidivas. Ou seja, a gente vive muito, a gente vive muito tempo a nossa massa do nosso conflito, né? E assim, sem perceber, sem, sabe, sem ter o nosso clique na nossa cabeça, sabendo sim que assim, cara, que tá tudo bem com você, tá tudo certo, né? É difícil pra caramba a gente sim aprender a perdoar as pessoas que pisaram na nossa bola, né? E então assim, e aí foi, né? E eu tive o meu primeiro AVC com 8 anos de idade, por quê? Aí você imagina, né? Assim, na época, a minha mãe, né, quando, infelizmente, por um curso da vida, perdi meu pai cedo, quando meu pai ele tinha 4 anos de idade, né? E nessa época, o meu irmão, o Lucas, ele tinha 1 ano, né? Ele era criança, recém-nascido, podemos dizer, né? 1 ano de idade, e ele cresceu tendo a imagem de eu sendo o pai dele, né? Olha só o tamanho da responsa, né? Responsabilidade. Exatamente. E meu irmão chamava eu de pai. Falava, nossa, pai, como o senhor é bom, pai, isso e aquilo. Poxa, e até então assim, e eu não sabia, né? Que o meu pai, ele havia falecido, né? Que assim, que nunca mais eu iria vê-lo, né? E eu me perguntava, cadê o meu pai, né? Tipo, e assim, eu imaginava, criava, né? Mundos e fundos, sim, de um dia que eu ia ver o meu pai de novo, né? E com, com 8 anos de idade, eu estava jogando bola no quintal de casa e eu caía só, sabe? Tipo, andando na rua, caía. E um dia, jogando bola em casa, eu caí e fraturei meu braço. Nessa hora, até então, a fratura do meu braço e a minha queda só foi um start por conta do AVC que eu estava sofrendo, né, neste momento. E, e até então, e até eu descobrir, né, que eu havia sofrido o AVC, isso daí demorou mais ou menos aí, foi depois entre meus 10 a 11 anos de idade, né? Muito tempo. Até E nova, porque passariam várias coisas, né, na cabeça dos médicos, mas jamais. sim, o próprio AVC. Assim, nossa, tipo, né, hoje assim, hoje eu monto muito um paralelo, né? Hoje muito com a minha mãe. Porque, poxa, nossa, olha só quanto uma mulher, né, na época, com 27 anos de idade, né, com a perda do meu pai, poxa, quantos perrengues literalmente foi que ela teve que carregar, né? Levar, enfim. Vamos voltar novamente aqui à minha história. E com 18, né, e com 28 anos de idade, eu tive o segundo e o terceiro AVC, novamente porque eu sempre pensava, sempre, primeiro, era na faculdade, no trabalho, né? Eu sempre colocava a minha namorada, que hoje é minha esposa, e eu era sempre o último da lista. Cara, por que e pra quê? Né? E, pum, aí me deu, novamente, o segundo AVC. Eu trabalhava muito, 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 estudava muito. Pouco tempo para me olhar, pouco tempo para mim, né? E com o terceiro AVC, né, no caso, que, novamente, eu trabalhava já na época em 3 empregos, eu era o pai do Chris, né? Eu pensei Todo mundo odeia o Chris. nele agora. Eu era o Júnior. Trabalhava na época em uma distribuidora de medicamentos, trabalhava em uma drogaria. Nessa época, eu já estava começando fazia, na verdade, né, como bico, na época, acupuntura, né, que na época, para mim, era como ser um bico. E, e também, junto, né, no caso, ali eu estava estudando uma MBA. Né, detalhe, a MBA eu fazia de madrugada. Né, era depois quando eu chegava aqui em casa, eu chegava era entre meia-noite e 1 da manhã. Até eu tomar banho, até comer, né, enfim. E aí, mal bocado engolido, né, que a gente fala nas origens. Já voltado na cultura, né, eu precisaria, sim, muito de ter um repouso adequado, né, que isso daí era uma coisa que era, putz, para mim não tinha, né.
E aí foi. Oi? Recuperar o tio do rim. Sim. Até então, né, a minha deficiência, eu sou completamente deficiente da energia do rim. Careca, né? Fator envelhecimento muito rápido, né? E também eu sou muito vento no fígado, né? Por conta do AVC. Porque por conta do estresse, eu era uma pessoa muito estressada. Oi? Me conta, como foi para você, como farmacêutico, desmistificar tudo isso? Sabe, ressignificar tudo que a gente aprendeu na faculdade e trazer para a acupuntura. Porque para mim foi muito difícil. Sim, Pra é mim muito complicado foi isso. complicado, assim, eu tive que literalmente transformar na minha cabeça tudo que eu tinha aprendido durante os 5 anos da faculdade, ressignificar aquilo para poder entender a medicina tradicional chinesa. Me conta um pouquinho como você se sentiu. Sim, vamos lá. Assim, até então, eu como farmacêutico, né, que nem eu falei pra ti, até então eu não acreditava, né, no poder da acupuntura. Até então eu acreditava, assim, muito em um medicamento e uma droga, que ela literalmente, totalmente melhora uma coisa e piora a outra, né. Então, assim, foi a partir do segundo dia de aula, né, foi nesse momento foi que eu tive, sim, uma total empatia comigo mesmo, né? Eu comecei a me olhar mais. Eu comecei, sim, a ver, né, que, cara, nós tínhamos na mão infinitas possibilidades, né? Tipo, de como, sim, é que eu vou conseguir me tratar. Primeiramente, eu pensei muito em mim, primeiro, né? Porque eu não queria em momento algum, né, ter o meu quarto AVC, né? E, e ali foi um divisor de água na minha vida. Foi a partir do momento que eu entendi. Ah, o detalhe, professora, desde 2011 eu não tomo mais nenhum medicamento controlado, tá? Eu cheguei a tomar 21 comprimidos, desde antiplaquetário, tá? Pelo amor de Deus, gente, isso não é indicação, tá? Não, Não é eu até indicação. queria abrir um parênteses para dizer que essa é a transformação que fala aqui no título da live. Esse é o poder da acupuntura. Desde 2011, o Hugo não Desde usa medicamento. 2011. Tipo assim, foi assim, em 2011 eu comecei a desmamar por conta própria, tá? Tudo isso foi por conta própria. Porque até então, gente, eu estudei muito, para eu chegar, né, a ter essa consciência, né? E, e em 2012 foi quando eu parei totalmente de tomar todos os medicamentos, todos os medicamentos, né? Assim, foi até engraçado, né? Porque neste mesmo período, né, de tempo, eu tinha muito medo, tipo, poxa, e aí, tá, eu vou parar de tomar o antiplaquetário, né, e pode vir retornar? Eu entrei na hora, né, na hora, quando, assim, quando eu, por conta própria, resolvi, falei, não, chega, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não tinha mais rim, não tinha mais fígado, na época não tinha mais estômago. Tudo que eu tomava parecia igualzinho eu tomava, né, uma bebida, né, que é super ácida, né, um refrigerante, né, suponhamos. E borbulhava dentro do meu estômago isso, né. E eu ficava pensando, peraí, cara, eu preciso muito mudar, sabe? Eu preciso muito me ressignificar, eu preciso muito sim, me reestruturar na minha vida, né? E até então, até inclusive, nessa mesma época, nesse mesmo período, eu liguei, né, entrei em contato com o meu neurocirurgião, falei para ele, doutor, assim, cara, eu tô resolvendo por conta própria aqui em casa parar de tomar todos os medicamentos. Aí ele falou para mim, tá, mas e aí, né? Como é que a gente vai fazer? Aí eu falei para ele, cara, desculpa, mas assim, para mim não tá dando mais, não tá dando mais. Tipo, eu fazia exame de TGO e TGP, dava sempre alterado. Meu hemograma dava sempre alterado. Exame de urina também dava sempre alterado, né? Alguma coisa dava errado.
tipo, e foi engraçado porque a partir do momento que eu próprio me aceitei, a partir do momento que eu falei pra mim, já deu, chega, eu vou começar a me olhar mais, e foi através, assim, de uma agulhada, foi através, assim, de estimular a auriculoterapia, sabe? Foi a partir do momento também, junto, assim, que eu comecei a aceitar um pouquinho mais na minha vida que eu sou a pessoa mais importante neste mundo. Para mim, meu, as coisas começaram a dar muito bem, as coisas começaram a mudar. E ali foi. Hugo, quais foram os primeiros resultados, além da questão da mobilidade do braço, que você conseguiu notar com a acupuntura? A minha boca, antigamente a minha boca, né? A minha boca, ela subia muito, né? Pro lado esquerdo, né? Também junto, a minha fala, né? Eu trocava muito, muito, muito. Muitas vezes eu trocava muitas palavras, né? Eu falava muito enrolado, gaguejava muito, muito horror, né? Junto também o meu caminhar, né? Relaxar o meu braço, abrir a mão, fechar a mão, né? Ter mais o meu autocontrole. Então, assim, acho que foram assim, várias coisas, né? Foram várias coisas que alterou, sim, na parte física, tá? Os pensamentos também muito mudou, muito. Parei, literalmente, sabe, totalmente de ficar me vitimizando, né? Aonde o que é do outro, e o que é meu é meu. E Sim, aí foi. que fantástico. Essa história Obrigado. não é a mesma coisa, mas é muito parecida com a minha, porque eu também não acreditava na acupuntura. Eu cheguei Nossa, no consultório de acupuntura, eu tive burnout. Para quem não conhece a minha história, né? Eu tive burnout por causa do trabalho na farmácia comercial. E eu desenvolvi a neuralgia do nervo occipital. E essa nossa. é nada mais do que um golpe de vento pro povo da acupuntura. Ó o Tratei vento aí, né? praticamente 100% com auriculoterapia. O meu acupunturista, que veio a se tornar o meu professor também, hoje é meu mentor, eu chamo ele de mentor, que é o Dr. Diogo. Ele sentado assim na minha frente, eu olhei para ele e disse: Diogo, eu estou tomando medicamento de 4 em 4 horas, eu estou dopada e a dor não passa. Ou seja, a acupuntura não vai funcionar. E eu lembro que ele riu. Ele riu esse sorriso assim, Como assim? debochado, que hoje quem ri esse sorriso sou eu. Quando o paciente diz que a acupuntura não vai funcionar, e eu saí de lá com 90% das minhas dores diminuídas. Eu tava tomando medicamento de 4 em 4 horas. Eu cheguei lá, Nossa, eu tremia de dor. acredito. Tremia mesmo. Chorava, tremia de dor. Impaciente, irritada. E aí, com a acupuntura, eu costumo dizer que... Então, eu falo tanto para os meus pacientes aqui, quanto para mim mesma. Eu conheci a Yasmin. Sim, A Yasmin sem estresse, sem demandas emocionais dos outros, sem demandas sim, emocionais minhas. Eu conheci quem eu sou sim, a partir da acupuntura. E aí, sim, você sentiu isso também? Porque é sim, interessante, né? A gente fala, fala, sim. fala, mas na verdade, eu até falo assim: você só vai conseguir conhecer o poder da acupuntura depois que você fizer pelo menos uma sessão na sua vida. Sim, e também, assim, no caso também junto, assim, muita gente aí fora fala pra mim, Hugo, você é um milagreiro, Hugo, não sei o quê, né? Eu falo, não, não, parou. Falei, parou, parou. Eu falo assim, o que eu faço dentro do meu consultório, sim, é os meus 49% muito bem feito. Os outros 51%, sim, só depende de vocês, né? Da mesma forma, é engraçado, porque assim, da mesma forma, né, tive enfim, entre todos os pacientes, sempre eu faço a pós-consulta, né? No dia seguinte, sempre eu mando mensagem para todos, perguntando, né? Para ver como é que eles estão, enfim, né? Mesmo por conta de eu estar fazendo, né? Todo o acompanhamento farmacêutico, né? O pós-sessão. E, assim, engraçado, porque, assim, já tive
muito feedback positivo, sim, né? Que até, inclusive, é, é, uma dessas pessoas, né, falou para mim assim, Hugo, assim, Hugo, meu, cara, se as pessoas não quiserem acreditar em você, meu, você tem que se vender, cara, o seu serviço como mágico, porque, meu, cara, você faz mágica, né? E, tipo assim, cara, eu, sabe, tipo, nossa, esse dia eu fiquei, assim, como assim, né? Pois é, tipo assim, cara, a acupuntura funciona assim, sabe? Dá resultado positivo, sabe? Tipo assim, cara, eu sou a prova viva que dá certo. Você também, né, doutora Yasmin? Sim. Então, assim, sabe? Tipo assim, mas compete muito, sim, cada um de nós acreditar, ter fé, esperança, fazer certinho e bonitinho, né? Tudo aquilo que o terapeuta, né? Está colocando, né? Está falando, né? Que as coisas vão funcionar, né? Dá certo. Por quê? É assim, venhamos e convenhamos. A acupuntura é uma técnica milenar. Existe há mais de 5.000 anos, né? É assim, é uma técnica que ela é mais antiga que Jesus Cristo, Eu né? falo isso também. Sim, cara, assim, é uma técnica que, meu, já passou por mais de 200 pandemias, né? E tá aí, então, assim, vocês imaginam só se não funciona, né? Assim, desculpa, sabe, eu sou muito, né? Assim, hoje eu falo, aquele farmacêutico ignorante que não acreditava, cara, eu calei a minha boca literalmente, porque eu fui estudar, né? E fui a fundo. Então, assim, é uma coisa que funciona e dá certo. E hoje, Hugo, é uma oportunidade também de crescimento, de sair da caixinha para o Sim, farmacêutico. Porque sim, hoje, na minha opinião, né, é muito difícil a gente vender o serviço clínico farmacêutico. Então, sim, em consultório, aquele acompanhamento farmacoterapêutico é muito difícil. sim, Já com as práticas integrativas, é mais fácil você se mostrar essencial na vida do paciente. Eu tenho uma frase que eu falo assim, que o farmacêutico ele é o único profissional da saúde que precisa provar o valor dele todos os dias. sim, Nós sim, somos o único profissional que precisa realmente provar por que estamos ali, por que estamos na vida do paciente, por que é essencial ter o farmacêutico. sim. E com as práticas integrativas, a gente consegue fazer isso bem Tudo ativamente. arrepiado, Yasmin, olha isso. Pois é. Juro, eu tô A tudo gente arrepiado. consegue fazer isso, os resultados são, de certa forma, mais visíveis para a gente que Sim, trabalha no consultório com a acupuntura, com as sim. práticas integrativas. A gente vê transformações todos os dias. Eu vou até compartilhar algo com vocês que eu anotei aqui. Foram frases que eu ouvi das minhas pacientes hoje. Uma das minhas pacientes tem fibromialgia e aí ela me disse que a filha dela falou o seguinte comentário: que a mãe dela tomou medicamento durante 6 meses e não se sentiu bem, só piorava. E com a acupuntura, nós começamos a acupuntura em novembro de 2023. Hoje ela tá sem dor. Hoje ela tá Aí, bem. ó. A outra, foi ela mesma, essa mesma paciente que me disse, foi que ela conseguia levantar a perna. Ela usou até assim a expressão que ela consegue agora lavar os pés numa pia, levantar a perna, colocar na pia para lavar Olha os que legal. pés. Que era uma coisa que ela não conseguia fazer. Coisas Gente, isso não tem simples. preço. Isso. E a última foi de outra paciente que disse que quando deita na minha maca ela se encontra. Olha que legal. Sem ansiedade, sem irritabilidade, sem nervosismo, sem preocupação. Os pensamentos dela se reorganizam. Então, viver a acupuntura, ser acupunturista, né, Hugo? É viver essas Sim, transformações diárias, todos os sim, dias. sim. E também, no caso também, Yasmin, assim, sabe, eu trouxe muito para mim, sim, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, para mim, no meu ponto de vista, é uma filosofia, Sim, tá? É uma filosofia, não é assim, não é medicina. Ok, é medicina tradicional chinesa, ok, mas na minha visão de mundo é uma filosofia, por quê? Essa técnica, né, isso para mim é uma arte. Ela consegue, sim, sabe, transformar vidas. Ela tem um poder, sim,
partir de uma simples agulha, né, de mudar tudo aquilo que você está disposto, tudo aquilo que você quer, sim, mudar na sua vida, né? Eu acredito muito no poder disso, né? E sim, eu falo com toda a clareza deste mundo, né? Eu atendi uma paciente, isso foi em 2021, tá? Inclusive, na época, nossa, eu saí da casa dela gritando, sabe? Gritando e chorando de felicidade e alegria. Por quê? Poxa, você imagina uma senhora que ela tinha, acho, mais ou menos 80 anos de idade, sofreu AVC isquêmico, desde 2007 ela em cima de uma cama, com toda a dificuldade do mundo em se levantar, tá? E foi assim, foi um trabalho de formiguinha. Sim, é formiguinha isso. Sim. Porque a pessoa precisa entender, sim, sabe, que em algum instante na vida dela, ela sim sentiu muito medo, que ela não conseguiu, não teve meios e caminhos dela segurar algo para ela, né? Que até então, nas origens, a gente fala muito que paralisa esse sentido e esse sentimento. Mas junto também, na acupuntura, né, o fígado, que é este órgão, junto com a vesícula biliar, que faz a tomada de decisão, né? Muito pensamento na cabeça, não sei o que eu faço com isso, né? Muitas questões que deixam a gente, sabe, agitado. Pois é, essa pessoa, ela estava vivendo isso. E foi engraçado. Engraçado hoje em termos, né? Porque em 2021, ela ficou de pé. Aí, nossa, ali foi um momento mágico para ela. Essa pessoa, ela chorou, sabe? Infelizmente, o AVC sofreu a fala dela também, né? Que até então ela falava só Didi, né? Mas, sabe, esse Didi que ela falava, aquele momento, pra mim, sabe, ali foi... Nossa, sabe, eu ganhei um ano. Né? Ver uma pessoa ficando de pé sozinha, sem ajuda de ninguém, e ela sabe? Toda feliz ao leve, sabe? Isso não tem preço, né? E sim, Yasmin, junto também, sim, sabe? Muitos farmas, seja farmacêutico, enfim, sabe? Vamos abrir o leque, né? Para quem trabalha na área da saúde, sabe? A pessoa tem que parar, né, de trazer o se, será e talvez, né? Eu vivia muito isso, sabia? Eu imagino. Nossa, tipo, eu vivia muito assim, será que um dia eu vou conseguir, né? Ou talvez eu vou conseguir, aí tipo, isso daí me deprimia, né? Isso daí me jogava para baixo. Eu não conseguia evoluir, né? Que até então, em 2019, eu estava trabalhando em uma outra farmácia de rede grande também, né? Eu queria muito crescer dentro dessa empresa, né? E até então eu tinha planos, sim, de futuramente, sei lá, poxa, sabe, ser gerente farmacêutico, né? E, e vim construindo este mundo, né? Mundo entre aspas, porque para mim eu estava cansado, né? Literalmente cansado, sabe? Tipo, de eu me enganar, né? E eu acho que sabe, um clique maior que deu na minha cabeça foi no momento que uma colega de profissão pegou e jogou meu livro fora. Ela pegou e jogou o meu livro e, sabe, e ali foi... Putz, sabe, livro de acupuntura? Não, foi um DEF. Foi um DEF velho, antigo, né? Tipo, até então, lá tava todas as minhas anotações, né? De anos. E tipo, né, porque assim, o sistema da drogaria mais ficava fora, né, do que funcionando. Então, tipo, poxa, eu pensei comigo, gente, tô levando aqui esse livro, né, que é para estar ajudando, né, com as consultas, né, tipo, no momento quando né, tipo, alguém precisar. Beleza, eu deixei no balcão. Aí, essa colega de profissão pegou e jogou fora o meu livro, de repente, do nada. E, tipo, foi engraçado, porque
hoje, lógico, assim, hoje eu sou uma pessoa muito grato, tá? Hoje eu agradeço do fundo do coração, né, por ela ter feito isso. Porque se ela não tivesse feito isso, talvez, né, na verdade, com certeza, né, eu não estaria, talvez, aqui falando com você agora, né? E, e assim, e tipo, nossa, nesse dia eu fiquei putaço da vida. Falei, poxa, sabe? Tipo, poxa, olha só o que você Frustrante, fez, né? sabe? Não, nossa, eu fui do céu ao inferno, literalmente, né? E foi engraçado, porque uma, uma paciente passou e me perguntou para mim, né? Hugo, eu preciso aplicar um creme vaginal, né? E eu tomo junto esse medicamento. E lá estava falando, lá, né, sobre a interação desse medicamento. Poxa, aí eu falei pra ela, peraí, só um minutinho que eu vou ver aqui, né? E, tipo, cadê meu livro? Aí fui Como atrás, cadê diz, meu livro? como dizemos aqui no Ceará, quando foi procurar, o canto tava limpo. Assim que a gente Tava ali, fala aqui. é mesmo? Então a pessoa O ali canto passou tava tudo. mais limpo. Pois é. E tipo, e sabe, nossa, e como assim, né? Nossa, eu me revoltei, sabe? Aí eu, sabe de uma coisa? Parei, sabe? Enfim, e tipo, e em 2019, até então aí eu resolvi sair fora, literalmente, né? De ser CLT. E tipo, deu muito certo na minha vida, né? Novamente, por quê? Eu abracei a ideia, né? De que? De eu me ver em primeiro lugar, né? É, quais são as possibilidades, quais são as oportunidades, sim, né? Que o universo, no meu entendimento, é Deus, tá? Então, assim, qual que é a possibilidade, qual que é a oportunidade que o universo tem para me dar, né? Quais são os pontos que eu preciso ter na minha vida, assim, para eu evoluir, né? E foi embora, tipo, e desde 2019 eu estou tendo um crescimento absurdo, né? Graças a Deus, o meu consultório, eu participei, sim, de um congresso internacional de acupuntura pelo Conselho Regional de Farmácia. Poxa, estou falando com você, né? Poxa, sabe? Assim, sabe? É absurdo de crescimento, né? Mas isso foi porque eu me coloquei, sim, em primeiro lugar, né? E como é que eu quero estar, né, no dia de hoje, agora, viver agora, sabe? E aí vai. Então é isso. Enquanto você estava falando, Hugo, eu lembrei de frases assim que eu uso. Faz 3 anos que eu atuo na acupuntura, na auriculoterapia, Sim. aqui. Eu tenho a honra de ter o único consultório farmacêutico de acupuntura aqui da região da gente, aqui do Cariri. E Parabéns! ser a Ó, única mesmo farmacêutica acupunturista da região do Cariri institucionalizado, né? Que a gente chama, tá lá na minha carteirinha marrom, o meu diploma olha de que legal. acupuntura, sou a primeira. E eu Olha costumo que dizer legal. assim, Parabéns. não, Parabéns. imagina, Que eu Deus costumo dizer o seguinte, abençoe grandemente você, viu? amém. Já virei fã da sua história também, viu, mulher? Olha só, que fantástico. Eu me reconheço muito em você. Assim como eu tenho Ai, certeza que quem está assistindo a live também se reconhece bastante em você. em E eu costumo dizer assim que a nós. acupuntura trouxe para mim, e eu acredito que para você também, lugares conquistados que jamais conquistaríamos sendo farmacêuticos de uma farmácia comercial, por exemplo. Sim, Então a sim, acupuntura trouxe a possibilidade da gente brilhar, sim, ser o profissional que queremos ser o sim, profissional do futuro que a gente pensa em ser. Então sim, vejam, quem está assistindo a live, vejam como uma oportunidade mesmo de aprendizado. Fiquem com a pulguinha atrás da orelha para ir pesquisar sobre a acupuntura, para entender como funciona e quem sabe até serem, né, farmacêuticos acupunturistas no futuro. sim. Hugo, deixa um recado para o pessoal que está assistindo a nossa live. Gente, estudem. Estudem, estudem e estudem. Sabe, eu lembro, me recordo muito, 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 sabe, nesses momentos, do meu padrasto, que eu considero como sendo meu pai, falando pra mim. Ele falou pra mim assim, Hugo, cara, todo mundo, sabe, pode vir te tomar,
várias coisas, né? Coisas materiais, seu. Mas a única coisa, cara, que as pessoas não têm nenhum direito de tomar, sabe o que é o seu, tudo aquilo que você estuda, né? É tudo aquilo que a gente faz coisas boas para o próximo, né? Então, assim, tem assim, gente, a total empatia ao próximo, sabe? Assim, você pode estar trabalhando hoje, sabe? Como faxineiro, sei lá, você pode ser o CEO da empresa, pode ser o dono, enfim, o que seja. Faça com bastante entrega, bastante amor, sabe? Faça com bastante carinho. Tenha empatia ao próximo, que eu falo, com toda a certeza deste mundo. Em algum instante na sua vida, Deus, ele vai te entregar, sabe? Tudo aquilo que você está, assim, disposto a receber. E é isso. E seguir em frente. A gente erra e acerta. E tá tudo bem. Que fantástico! Palavras incríveis! A Amém. gente vai se encaminhando para o fim da nossa live. Muito obrigada a todo mundo que esteve por aqui, que Amém. compartilhou também. Muito obrigada. Hugo, é uma honra minha, como profissional, como farmacêutica, gratidão. como acupunturista, Gratidão. ouvir mais sobre a sua história, ouvir mais sobre você, sobre como você conseguiu superar 3 AVCs, porque não é fácil. Os desafios que você teve que enfrentar durante a sua vida, eu imagino que não foi fácil. Mas a acupuntura, ela literalmente transformou. E hoje você é um exemplo para todos nós farmacêuticos, para mim acupunturista. Desculpa, eu tô emocionado. Para todos os acupunturistas. Desculpa, gente. Eu tive a honra de conversar e conhecer um pouquinho a história do Hugo antes da live, conhecer a família dele também. E ele é esse cara sensacional, assim, uma inspiração para qualquer acupunturista, para qualquer farmacêutico. É o poder da acupuntura. Literalmente. Amém. Então, também vocês que estão assistindo a live, tá? Eu deixo uma dica para vocês. Quando o paciente chegar na farmácia pedindo ibuprofeno toda semana, uma caixa de ibuprofeno, manda ele para o acupunturista. Porque você não vai conseguir resolver na farmácia. Ou então, virar acupunturista para resolver o problema do seu paciente. Isso aí, bora lá, bora lá. É uma agulhada para o mundo, gente. Pois é. Porque a gente vê muito isso, né, Hugo? Lá na farmácia comercial, o paciente que chega toda vez pedindo medicamento toda semana, mas não investiga a causa. Já foi em médicos também, acabou não investigando a causa, o problema. Muitas vezes o médico prescreveu a medicação correta, o paciente está lá repetindo a mesma medicação e não vai à consulta novamente. E só piora a maioria das vezes. Isso, vamos tentar ampliar. Porque é uma droga, né? É uma droga, medicamento é uma droga, melhora uma coisa e piora a outra. E aí? Exato. Então, eu citei esse exemplo, eu sempre gosto de citar nas minhas aulas, em lives, enfim, lá no podcast, sempre gosto de citar esses exemplos falando sobre os medicamentos, porque muitas vezes a gente vê muito esses pacientes que vão toda semana na farmácia, pedem o mesmo medicamento, não renovam a receita, não vão ao médico, não procuram outra alternativa, e muitas vezes o médico indica a acupuntura, mas ele também não procura a acupuntura e prefere o uso do medicamento porque acha que é mais rápido e mais fácil, quando na verdade você pode viver muito bem sem a utilização daquele medicamento. Então, colegas profissionais que estão nos assistindo, indiquem a acupuntura para o seu paciente. A acupuntura, eu falo que a prática da acupuntura, ela é indicada assim e não tem nenhuma contraindicação. Bora lá, é natural. Sim, não faz mal. Negativo, ao contrário, só contribui, né? É isso. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre a acupuntura, manda aqui que a gente vai responder. Eu já vi que teve gente também que colocou aqui na nossa live que conseguiu se livrar da ansiedade, né? Ficar bem da ansiedade, melhorar a qualidade do sono com a acupuntura. Isso a gente consegue. Estes são os primeiros efeitos, tá, da acupuntura. Sim, com certeza. Diminuição dos pensamentos excessivos, da ansiedade, aqueles pensamentos depressivos muitas vezes também. Sim. São os primeiros resultados. A gente chama de acalmar o Shen.
O Shen, né, no caso assim, quem não sabe, né, o Shen é quando a nossa mente reside dentro do nosso coração. Então, ou seja, tudo aquilo que você traz para você, né, de aceleração, vai refletir aqui. Yasmin, Oi, você tá nenhuma aí? pergunta? Então é isso. Vamos nos encaminhando para os momentos finais. Hugo, muito obrigada mais uma vez por Amém, estar conosco na live. amém, Espero amém. repetir novamente a nossa live em outras oportunidades. Bora lá. Sim, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu e até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.